da Fratelli Odontologia contando 6 histórias. E na nossa primeira história, nós temos nossos convidados e eu peço que, por favor, você se apresente. Meu nome é João Pedro Bressan. Eu sou Aline Ramos, sou prima da Natália e do Luiz Fernando. Eu sou a Agatha, sou prima da Nath. Donando não. E a minha filha, nossa filha. Então sejam muito bem-vindos ao nosso café, um café que é realmente para a gente desfrutar desse momento, né? E contar a história de vocês junto com a Fratelli Odontologia. Então eu vou começar perguntando um pouquinho para a Aline, para contar a história dela junto à Fratelli. A Aline teve que fazer um tratamento de canal, né? Teve que fazer um implante. Então conta para nós como que foi a tua experiência nesses tratamentos. Bom, eu sempre falo que dentista eu nunca gosto. Eles até falam assim, não fala isso, mas eu falo porque eu não gosto de dentista, mas graças a Deus, os três, que a área também é formada, são excelentes profissionais. E sempre quando a gente precisa, passam aquela confiança de que você vai ser bem cuidado, né? Como eles sempre falam, a Fratelli, ela sempre busca cuidar de você como se fosse da sua família, da família deles. E nós, sendo da família deles, então a gente tem ainda aquela confiança maior ainda de que tu sabe que tu vai ser bem cuidado e o tratamento vai ser excelente. No meu caso, eu tinha um tratamento de canal lá de 2007, quando eu morava em Criciúma ainda, e tinha tratamento de canal e tudo certo. 10 anos depois, em 2017, né, Luiz, esse tratamento de canal veio incomodar, esse dente começou a incomodar e a gente não conseguia entender o porquê que estava incomodando se ele tinha um tratamento de canal. Foi onde a Nath e o Nando, em vários raios-x e examinando, olhando, conseguiram descobrir que o dentista que tinha feito esse tratamento de canal tinha quebrado uma broca dentro do meu dente e deixado essa broquinha lá dentro do dente. E eu não sabia. Então, ele não tinha terminado o canal, né? Ele simplesmente quebrou a broca, deixou a broca dentro do dente. E aí, essa broca, depois de 10 anos, veio a inflamar. O Nando, que foi com quem mais eu fiquei nessa parte, fez de tudo. A gente abriu esse dente, a gente tentou botar uns remédios lá gasosos, né, Nando? E fechava o dente, e abria o dente, porque ele não queria extrair esse dente, porque era um dente seu em si, mas tinha um tratamento de canal. Foi uns 3 meses tratando, eu acho, indo e voltando. Quando a gente né, não teve mais saída, então foi decidido fazer a extração do dente. E é onde eu tive que arrancar um dente. E pós arrancar o dente, daí eu fiz o implante com o Dr. Frank, que é o que faz os implantes na Fratelli. De primeiro momento, a extração, né? Extração de dente ninguém gosta, foi bem sofrida no caso, porque era um dente forte, um dente com 4 raízes, então um dente grande. E depois disso, daí até falava pra Nath, tipo, não dizer, ai meu Deus, vou ter que ainda implantar um dente, e passar de novo o processo, eu não gosto. E aí depois até onde foi o que eu sempre falo que me surpreendi muito. Depois de arrancar o dente ali, gente, eu não senti mais nenhuma dor. No implante foi um sucesso, a gente colocou lá o pino, tinha que dar o tarquezinho lá e tal. Tipo, não tive mais dor, realmente foi excelente o implante, não teve rejeição, não teve nada, e hoje é como se fosse um dente meu normal, e graças a Deus nunca mais incomodou. Então, sem dores de dente, e daí a gente sempre faz a manutenção, né, para evitar isso. Isso aí. Essa foi a minha experiência com eles, e fora o dia a dia, que a gente sempre tá, pelo menos a cada 6 meses, de dar uma passadinha lá, né? E não tenho que dizer que a gente não tentou salvar esse dente, né? É verdade. Foram várias consultas, a gente deu o melhor e tentou fazer de tudo para salvar ele, mas infelizmente era um dente que já estava bastante condenado, por isso que veio. Eu lembro ainda na época tu não era formado ainda, né? Quando a gente começou a mexer. E tu trouxe Endo. até. Em Endo. Aí você trouxe até uns aparelhos de Passo Fundo, que era na antiga clínica da Fratelli quando a gente começou. Que era lá na Professional Center, né? Quando a gente começou a mexer no dente, a gente foi terminar na nova Fratelli. Foi um longo período aí. E Aline, de todos esses tratamentos que você fez, né? Qual deles mais te surpreendeu? Que momento que mais te surpreendeu? Você teve medo, teve receio em algum momento e foi surpreendida por algum desses tratamentos? Eu acho que
Em relação à surpresa, assim, eu sempre elogio muito o Nando a parte da anestesia. Que, cara, ele tem uma mão mágica para anestesiar. Eu não sinto, assim, tipo, então, sempre quando vai anestesiar e tal, a Nath até fica assim, ai, acredita. Mas a mão do Nando para anestesiar, cara, é uma mão muito boa. Então, tipo, por ser homem, a gente sempre pensa que não, que a mulher vai ter mais jeito, mas o Nando na anestesia, assim, ele me surpreendeu, que realmente as anestesias dele eu não sinto. E eu volto a repetir, o pós, o implante mesmo, o implante em si, de não ter doído nada. Eu achei que eu ia sentir dor, eu achei que talvez ia ter alguns dias ali de dor, né, sensibilidade, mas realmente o pós-implante me surpreendeu muito de não ter dor, de ser uma coisa muito confortável e do organismo ter aceitado muito bem, tipo, porque hoje eu não lembro que eu tenho implante, é um dente meu, né, então essa parte surpreende bastante, assim. O João, ele também passou por um processo que precisou fazer um tratamento de canal, tava com dor nesse dente, e como é que foi a tua experiência? O que tu achou, João? Me senti muito bem à vontade lá. Precisei, mandei mensagem para vocês me acolheram lá, e tipo, chegar lá no ambiente é muito bom. Achei até que ia sentir um pouco de dor, mas tipo, vocês conversando deixa a gente bem à vontade. E o pós de vocês também, depois que nós fizemos o procedimento, vocês mandam mensagem, vocês veem como é que a gente tá. E é isso aí, acho, né? E como é que foi a questão, assim, você se surpreendeu, você achou que ia ser mais dolorido? Ou como é que foi essa questão para você? Eu achei que ia ser mais dolorido, mas acho que pela questão de vocês deixar a gente bem à vontade e aconchegante, foi um Que tu tem procedimento. mais medo de agulha, Isso. de anestesia, né? Daí foi mais tranquilo o procedimento. Tipo, Show de bola. Então, Agatha, você vem desde os 2 anos na Fratelli e eu gostaria de saber como você se sente sendo atendida lá e o que você mais gosta. Bem, eu me sinto muito em casa, à vontade, é muito bom atendimento. E o que tu mais gosta lá da clínica? Vocês? Vocês? Aqui Aline, vai. não, eu ia dizer, e como vocês se sentem em relação à Agatha gostar de ir no dentista, né? Porque desde pequenininha, às vezes ela dizia, tô com dente frouxo, deixa eu ir lá na Nath tirar, lá na Tiara tirar. Então, como que é pra vocês, como pais, ver a Agatha gostar tanto de ir no dentista? Eu sempre tive muito medo do dentista, como eu falei antes. Infelizmente, a gente foi criado numa cultura que só ia no dentista quando tinha dor. Então, tu ia ao dentista quando criança, era um pesadelo, entende? Tipo, não era gostoso, não era ruim, porque tu sabia que tu ia passar dor. Então, tipo, a partir do momento que você tem condições, principalmente eu falo inteligência mesmo, de tu levar a criança desde cedo, tu conseguir ter um acompanhamento, tu fazer com que ela goste tanto dentista, tanto de médico, que não é uma coisa que tu vai lá passar dor, pra tu criar essa experiência, depois torna tudo muito mais fácil. E claro que para nós, tendo vocês na família trabalhando com isso, se torna mais fácil ainda. Então, eu sempre busquei, depois que eu retornei a Tapejara, como você falou, tem um dentinho lá para tirar, que tá ali para tirar. Por mais que eu sabia que eu conseguiria tirar em casa, eu dizia, vamos lá na Nath, vamos lá no dentista, vamos lá dar uma olhadinha. Então, isso também facilitava. Ela não ia lá pra passar dor, ela não ia lá porque tinha uma inflamação, porque tinha uma cárie, alguma coisa assim. A gente vai para tirar um dente, a gente faz a limpeza mensal, não, a limpeza a cada 6, 7 meses ali a gente tá fazendo, para evitar que tenha dor futura, entende? Então, é muito satisfatório ver que ela consegue ir hoje no dentista, feliz, gosta dias, enquanto ela tem que dizer assim, calma, mana, né? Vamos tirar o dente em casa, não precisa ir, hoje em dia, tipo, ela já entende, já sabe, mas ela realmente foi criada tendo um convívio direto com vocês, então é muito satisfatório isso. Espero que o José seja da mesma forma, porque se torna muito mais fácil. Muitas vezes a gente vê amigos da gente comentando que para levar a criança no dentista é um caos, a criança vai berrando, vai gritando, vai chorando. Então, essa experiência com a Agatha foi uma experiência totalmente que deu certo e eu quero repetir com o mais novo. E se torna tranquilo assim também porque a família passou por vários procedimentos no dentista, mas a equipe da Fratelli Odontologia ela conta com especialistas nas determinadas áreas. Então hoje é muito mais tranquilo vocês levarem a Agatha, futuramente levar o José numa dentista que é especialista, que domina aquele assunto, acaba se tornando um atendimento mais
tranquilo também, né? Isso é importante dizer também, tipo, a Agatha é um caso à parte por conhecer vocês, mas eu acredito que as crianças, elas indo na Fratelli, tipo, tendo a Ari, que vai lá, que escova o dentinho, que pega o boneco, que faz os mimosinhos dela lá, que tem uns Bob Goods na época pra pintar, então isso também acaba com que atrai a criança e se torne tudo muito mais prazeroso, né? Isso é importante também. E hoje, como que vocês descreveriam o atendimento da Fratelli em si, tendo passado por praticamente todas as áreas, né? Odontopediatria, tratamento canal, implante, agora a prótese. Como vocês descrevem o atendimento da Fratelli Odontologia? Como eu descreveria o atendimento da Fratelli? É que eu falo, para nós é um pouco, para mim no caso, é um pouco difícil de dizer, porque a gente gosta muito de vocês, né? Então, sendo da família, é muito mais fácil. Mas eu acho vocês uns excelentes profissionais. Eu sempre fui muito bem atendida. Eu realmente me sinto em casa. Então, tipo, eu chego lá, eu vou tomar um café. Eu chego lá, se eu tô na sala da televisão lá, eu peço pra pôr um jogo, eu peço pra pôr a música que eu gosto. Então, tipo, eu realmente me sinto em casa. E sem contar de todo o profissionalismo de vocês, né? Porque como o Luiz falou, cada um tem a sua área específica e a gente, como a gente acompanha, a gente sabe que realmente foi estudado dia a dia. Não é aquela coisa que, não é aquele curso, não desmerecendo, né, quem faz, mas não é aquele curso à distância, é aquele curso que foi um curso presencial, que tu teve todos os anos de faculdade, que você realmente estudou, teve as especializações. Então, além do bem-estar familiar, que a gente se sente em casa mesmo, a gente sabe que o profissionalismo é de alto nível. Descreveria assim. E se vocês pudessem descrever a Fratelli em uma única palavra, qual palavra vocês descreveriam? Uma cada um. Eu vou ser a última. Agatha. Vai lá, Agatha começa. Maravilhoso, muito incrível. Padre, uma palavra. Ótimo. Família. Família. Não tem como fugir. Descreveria como família. Fratelli. E para nós finalizar, então, se alguém que tivesse muito medo de ir no dentista, tivesse passar pelos procedimentos que vocês passaram, né? O que vocês falariam para essa pessoa que está assistindo esse vídeo? Como que vocês gostariam que elas se sentissem e o que vocês gostariam de dizer para elas? Não vai? Mas tu que tinha muito medo, né, de tratar o canal, o que tu falaria para essa pessoa que tá com medo? Para procurar a Fratelli, que lá com certeza eles vão atender bem, vão te deixar você bem à vontade e que é um procedimento que não tem dor. Então, isso é isso, né? E aproveitando o gancho, né, depois que vocês realizaram o procedimento, então depois que fez o tratamento canal, depois que fez o implante, depois que fez o dente, voltou a ser como era antes ou vocês sentiram diferença, assim? A mastigação, a forma como vocês conversam, sorriem. Até eu comentei com a Aline antes de fazer o implante, você vai ficar como se fosse teu dente. Realmente é isso que acontece? Pra mim ficou igual? Muito, bem... Mesma coisa. Mesma coisa, como se eu não tivesse trocado nada. Tipo, o próprio dente ficou da cor dos meus dentes, a cor ficou excelente, a colocação dele ficou excelente, a própria mastigação, tudo. Tipo, não dá pra dizer que é implante. Não dá pra dizer que é implante, realmente não dá. E é um dente de fundo, né? Então é um dente super útil. E tu usa pra mastigação mesmo, então não dá pra dizer que não é meu. Realmente é meu, né? Paguei e comprei. Mas não dá pra dizer que é implante. E se você pudesse dizer, então, algo pra essa pessoa que tá assistindo, que tá com medo de fazer implante, tá com medo de tratar o canal, o que você diria? Eu diria pra ela ver minha história. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo de dentista. Não gostava de dentista. E hoje eu consigo ir tranquilamente, né? Claro, depois de adulta também, né? Mas mesmo assim, eu super indico. Quando alguém me procura alguma coisa, sempre indico as pessoas que estão lá. Tanto vocês quanto os outros profissionais, que tem mais profissionais que trabalham junto, né? E a alta capacidade e o autoconhecimento de vocês, né? Então, sempre indico, continuarei indicando. E é realmente que nem o João Pedro falou, você não passa dor, sabe? Tipo, é um tratamento onde você se sente em casa, que eu acho que isso também é muito importante, de você se sentir acolhido a partir do momento que você chega lá. Você se sente acolhido, você se sente bem,
tudo vai fluindo automaticamente com mais calma, mais tranquilidade, aonde o processo de acalmar a pessoa que tem medo começa desde o início. Eu lembro também nos tratamentos, nos primeiros dias que a gente foi fazer o tratamento canal, que eu falei pro Luiz que nós tinha que ter alguma coisa para apertar. Porque eu, de tão nervosa que eu ficava, eu acabava fechando a mão, né? E depois veio até uma bolinha para estar apertando para quem tinha essa necessidade, como eu, para você ter uma ideia. De tão nervosa que eu ficava. Eu quase tive crise de ansiedade nos primeiros momentos, sabe? De nervosismo, medo, na verdade é do medo de passador, porque quem me conhece vai dizer assim, Aline, medo de dentista, sim, a Aline tinha muito medo de dentista, e hoje tá de uma forma muito tranquila. Então, pra quem tem esse medo, realmente, assim, tipo, a gente super indica a Fratelli, e é aquela coisa de tu se sentir bem e saber que tu não vai passar dor, sabe? Tem excelentes profissionais pra te auxiliarem nisso. E a Aline, ela é uma paciente exemplo, porque a gente sempre fala pros pacientes, não espere sentir dor para ir ao dentista. Você começou sentindo um leve desconforto, já mandou mensagem, a gente já conseguiu fazer esse atendimento. No caso do João foi mais urgente, mas a gente também conseguiu fazer esse atendimento e aliviar o desconforto quanto antes, né? Então, daí vem daquela história de não querer passar dor, né? Isso aí. E mesmo assim, Isso quando aí. eu cheguei, já estava bem inflamado, né? Isso aí. E imagina se tivesse deixado chegar ao limite, então Ia piorar. ia piorar Isso muito. aí. Então, tipo, se ficou recado aí, se tu sente qualquer coisinha, já vai olhar, não deixa, não deixa piorar. Tá sempre acompanhando, né? Corte agora da Aline, recado. Recado! Agatha, Sempre vai. e você? O que você falaria para uma criança que morre de medo de ir lá no dentista, lá com a tia Ari? Qual conselho você daria para essa criança? Muito bom, tô muito atendido bem. Tu se sente em casa. É muito bom, maravilhoso. Ah, Sim. muito bom. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada, né, por estarem no nosso café da manhã, contando a história de vocês junto com a Fratelli Odontologia. É sempre um prazer ter pessoas que estão conosco ao longo da nossa jornada, né, ao longo desses 6 anos. E é muito bom também poder escutar esses relatos e saber que nós estamos tratando as pessoas como nossa família mesmo, né? Como a família Fratelli Odontologia. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que nós também agradecemos por esse excelente café, né? Pelas mãos da Dinda, que está atrás dos bastidores aí também, auxiliando. E pode ter certeza que, além de ser família, todos vocês estão nos nossos corações. E em relação à Fratelli, pode ir sem medo, que a gente indica garantia. Para terminar, então, a gente montou um presente para vocês. Mandou? Vamos montar esse presente, então. Ai, ai, ai. Então, nós montamos uma placa de reconhecimento dos 6 anos da Fratelli. 6 anos, 6 histórias. Parabenizando vocês por sempre escolherem a saúde e escolherem trabalhar a qualidade de vida de vocês. E também junto a algo que representa muito a Fratelli Odontologia, que é uma cafeteira italiana. Então, para comemorar este café da manhã e também as origens da Fratelli Odontologia, né? Fratelli significa irmãos em italiano. Então, muito obrigada por estarem conosco nesse momento tão especial da nossa história. Isso Obrigada, aí. nós que agradecemos. Que vocês tomem muitos cafés, sem dor no dente. Vamos Aproveitem fazer. muito o presente. Obrigada.